Hoje nós estamos falando aqui da campanha, nós estamos na campanha das colheitas ainda, né? Estamos terminando a campanha das colheitas esse ano, como dezembro é o mês que tem pessoas que já viram a página do ano, né? Não, já chegou dezembro, não tem mais nada para fazer, agora esperar as férias, esperar Natal e Ano Novo, vou fazer mais nada. Mas nós que estamos aqui não pensamos assim, amém? Dezembro ainda é tempo de colheita, dezembro ainda é tempo de projetos, dezembro ainda é tempo de você pensar o que você vai fazer no ano que vem, você projetar, você sonhar, e é também tempo de você colher algumas coisas que você plantou nesse ano. Um ano que muito difícil para algumas pessoas, eu entendo, muito complicado, algumas pessoas estão tendo Covid, outras pessoas estão tendo outras coisas achando que é Covid. Então, a gente está num ano muito de dúvidas, ansiedades, não é isso que está acontecendo? Mas eu quero falar uma coisa para você. Já aconteceu diversas vezes coisas desse tipo no mundo. E foi uma oportunidade para vários homens e várias mulheres de Deus se destacar. Eu quero que você olhe para essa pandemia como uma oportunidade. Amém? Essa pandemia é uma oportunidade para você mudar, para você virar, para você buscar novas estratégias de alguma coisa. Mas hoje eu quero falar para você sobre colheita. No culto de terça-feira, eu tive a oportunidade de pregar e a gente falou muito sobre sementes, né? Quando a gente fala de colheita, a gente fica pensando, vamos falar de colheita, vamos falar de semente, vamos falar de plantio, não é isso? Colheita. E porque Jesus ele fazia isso? Jesus ele explicava com coisas naturais do cotidiano, na linguagem que as pessoas entendiam, coisas espirituais. Você lembra disso? Você concorda comigo? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Vocês lembram que Jesus ele fazia isso? É como um homem que tem uma plantação e manda o trabalhador cobrar, e aí depois manda outros, eles são assassinados, depois manda seu filho. É como aquela mulher que busca um juiz falando, julga a minha causa, julga a minha causa. Por que Jesus usava parábolas? Por que Jesus usava histórias? Por que Jesus usava o cotidiano para explicar o reino de Deus? Porque é a forma que as pessoas entendem, é a forma que você vai entender, é a forma que as pessoas vão entender. E hoje, eu quero falar para vocês sobre colheita, mas terça-feira eu falei sobre semente. E só para dar um resumo aqui, o que é a semente? A semente, a gente falou sobre o tempo, né? A gente falou da própria semente. Depois eu falei sobre o tempo é chuva, sol, calor, frio, é necessário para a plantação, não é isso? Depois eu falei sobre o tempo, meses, anos. O Rafael hoje até contou uma história sobre isso, né? O tempo, porque toda semente que é plantada, ela tem um tempo para nascer. Então tem o tempo e tem o tempo, né? Que é o tempo, sol, chuva e o tempo. Eu falei sobre o solo. Se você plantar uma semente na areia, se você plantar semente numa terra adubada, se você plantar semente numa terra árida, úmida, lodo, rochosa, dependendo de onde você planta a sua semente, aquele vai nascer ou não. Não é isso também? Então você tem a semente, você tem o tempo, você tem o terreno, você tem o solo. E tudo isso está ligado ao que você vai colher. O que você planta, você colhe, só que você precisa do tempo, você precisa do solo, você precisa de todos esses fatores externos. Então foi sobre isso que eu falei terça-feira. Mas o que eu queria falar hoje? Eu queria falar sobre colheita, mas eu queria falar de outra coisa que é mais importante do que a semente, mais importante que o tempo e mais importante que o terreno, do que a terra. Aí você vai falar, meu Deus, mas numa colheita tem algo que é mais importante que a semente? Tem algo mais importante? Tem, que são as pessoas. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia, e eu pedi para projetar ali, em Mateus 9, 35. Eu vou ler do 35 ao 38, que diz assim, não sei se vai aparecer aqui. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Eu queria que você entendesse esse perfil de duas pessoas que estão aqui nesse texto. Jesus está falando com seus discípulos, só que Jesus estava fazendo algo. E o que Jesus estava fazendo me chamou muita atenção. Porque ele estava... Bota para mim lá o versículo de novo. Tem como botar do 35 ao 38 ali na tela? Não, né? Fica muito pequeno, né? Tá bom aí, 35. Olha, então Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Primeiro, ensinar nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino. Não, volta lá no 35. Então vamos lá. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas do reino, curando todas as enfermidades, e eu vou acrescentar aqui uma coisa que não está no texto, que é e curando todas as doenças. Porque eu quero separar enfermidade e doença. Então, eu queria te mostrar o primeiro, que tem duas pessoas nesse texto que eu li, que é o dono da seara e os trabalhadores. Jesus, antes de explicar esse texto, ele fala de um perfil dos trabalhadores. Ele fala de um perfil de pessoas. O primeiro perfil que ele fala são pessoas que ensinam, né? Ele ia passando em todas as cidades povoadas, ensinando nas sinagogas. Essas pessoas que ensinam é para dentro da igreja. Então, quem são esses trabalhadores? Somos nós. E quem são os perfis dessas pessoas? Primeira pessoa é a pessoa que ensina. É a pessoa que ensina a palavra, é a pessoa que ensina a palavra para quem já é convertido. É a pessoa que ensina no Instituto dos Vencedores, é a pessoa que ensina na célula, é a pessoa que ensina no discipulado, é o mestre, é o professor, é o discipulador. Vocês estão vendo que é um tipo de pessoa? Que é o que Jesus fazia, né? A segunda coisa é que ele pregava as boas novas do reino. Essas pessoas são os evangelistas, são as pessoas que falam da sua conversão, são as pessoas que trazem pessoas para a igreja, são as pessoas que pregam o evangelho. Você se identifica como esse tipo de pessoa? Algumas pessoas se identificam com as pessoas que ensinam, não é verdade? E depois ele fala de um terceiro tipo de pessoa, né? Que ele fala assim, e curando todas as enfermidades e doenças. Por que eu separei enfermidade e doença? Aqui eu tive o seguinte entendimento, que enfermidade é uma coisa e doença é outra. Enfermidade, se você começar a ler alguns textos, tipo eu li um texto de um rapaz que se jogava na água, se jogava no fogo, e ele estava com uma doença, e Jesus falou, está enfermo. E ele tirou os demônios que estavam naquele rapaz e ele foi curado. Vocês lembram desse texto? Ele estava enfermo. Como Jesus curou esse rapaz? Tirou os demônios. Então, enfermidade tem a ver com o reino espiritual, com o espiritual. E doença tem que ver com coisas naturais. Quando tem uma pessoa com um problema natural, que está doente, qual é a obrigação de nós que somos os trabalhadores? Nós vamos orar, nós vamos impor as nossas mãos, nós vamos interceder, nós vamos jejuar. Essa pessoa vai ser curada de um problema físico. Não é isso? Mas existem pessoas que os problemas não são físicos, são problemas espirituais. E aí nós temos que orar por libertação, nós temos que impor a mão, nós temos que ajudar essa pessoa espiritualmente. Vocês estão entendendo que tem dois tipos? Além dessas pessoas, que são as que pregam o evangelho para fora, as que ensinam a palavra para dentro, as que falam, que oram por cura divina, por milagres, e as pessoas que oram por libertação espiritual. São 4 tipos de pessoas. Tem as outras pessoas que servem na casa de Deus, que são as pessoas que ajudam, que servem de alguma forma. Tem as pessoas que servem na adoração. E por que eu estou falando dessa seara? Porque existe um outro tipo de pessoa nessa seara, que é a colheita. Então, ou você faz parte da colheita, e você se transforma num trabalhador,
ou você está fora da colheita. É forte, né? Desculpa, eu tenho que pregar uma palavra que Deus fala para mim primeiro. E Deus estava falando isso comigo. Ou você está na colheita trabalhando, ou você está fora da colheita. A colheita, eu fico imaginando o seguinte, eu não sei se você sabe, mas antigamente, quando tinham as colheitas, grandes colheitas, tinha uma festa da colheita, né? A gente tem cultos, festa da colheita, já fizemos aqui alguns, né? Por quê? Isso não é uma coisa que foi inventada pela Sara Nossa Terra. A festa da colheita é uma tradição dos antigos. Eles faziam uma colheita, eles chegavam no final do ano, os judeus fazem muito isso, eles fazem uma colheita naquele ano foi um ano maravilhoso, eles fazem uma festa, eles comemoram todos juntos aquela colheita. E o nosso Pai, que é o dono da seara, ele está preparando esse dia, que é a festa da colheita. Só que você tem que participar dessa colheita. Eu vim hoje trazer uma palavra para você, que é, se você está fora, venha para dentro trabalhar na colheita. É essa palavra que eu vim trazer, porque a semente ela é importante, o solo é importante, o tempo é importante, tudo isso é importante na colheita, mas o mais importante são os trabalhadores. Eu tenho aprendido que em tudo, o mais importante são sempre as pessoas. No negócio, o mais importante são as pessoas. Num hospital, o mais importante são as pessoas. Você sabia disso? Você pode ter um hospital de última geração, você pode ter medicamentos maravilhosos. Se você tiver profissionais medíocres, não vai ter resultado aquele hospital. Você pode ter o dinheiro que você for, você pode ter o dinheiro que você tiver, milhões, e você pegar uma empresa, abrir uma empresa, botar tudo do melhor, alugar o melhor lugar, e botar a melhor estrutura. Fazer um restaurante, vamos botar um restaurante como exemplo, melhor restaurante do mundo, se você tiver pessoas medíocres, aquele restaurante vai falir, todo o dinheiro vai por água abaixo. Vocês já repararam nisso que eu estou falando? Agora, se você pega pessoas boas, um churrasquinho faz sucesso, querido. Tinha um churrasquinho ali na Taquara, que ficava cheio de gente, já viram isso que eu estou falando? Era uma fila para comprar carne, para comprar churrasquinho. Eu falei, meu Deus, o cara está no meio da rua, gente. Mas o cara é bom, quem é bom tem que ter sucesso mesmo. Mas não é por causa do churrasquinho, não é por causa da barraquinha, não é por causa do local, é por causa das pessoas. E sabe o que Deus fala aqui nesse texto? Orai para o dono da seara, que envia os trabalhadores. Só que Jesus, antes de explicar isso, ele fala assim, ele ficou triste com o número de pessoas que ele estava pregando para fora, que ele estava ensinando dos de dentro, que ele estava orando por cura, ele estava orando por enfermidade, e eram muitas pessoas, a seara era muito grande, e não haviam trabalhadores. Orai para o dono da seara, para que haja trabalhadores. Qual é o perfil do trabalhador? Ensino da palavra, pregar salvação, curar. Qual é o perfil do dono da seara? Eu fiquei imaginando, quem é o dono da seara, né? A gente sabe que ele está falando de Deus Pai, né? Aqui. Mas eu quero trazer o natural para entender o espiritual. Eu quero fazer como Jesus fazia, eu quero trazer o natural para o espiritual. Quem é o dono da seara? Num caso de uma fazenda, numa colheita. É o dono do campo, não é isso? Qual é o papel do dono do campo? Numa seara daquela época, vamos botar daquela época, que hoje, com CLT, direito trabalhista, não sei, né? Mas naquela época, o dono da seara, ele tinha que dar casa, tinha que dar comida, tinha que dar segurança, tinha que dar tranquilidade, estabilidade para os trabalhadores, não era isso? Eles tinham que ter um salário para eles serem pessoas dignas, boas. Alguns deles moravam na propriedade do dono da seara. O dono da seara tinha era como se fosse, o cara era dono de uma parte, de um estado, de uma cidade, talvez. E aquelas casas na cidade, que ficavam perto do centro, eram dos seus trabalhadores. Ninguém comprou aquele terreno. Ninguém construiu aquela casa.
E tu sabe o que eu fico pensando? Que muitas vezes a gente está preocupado com o que nós devemos de comer ou vestir, mas o dono da seara nos dá todas essas coisas. Muitas vezes a gente está preocupado com o que vai acontecer conosco mês que vem, para ser legal, né? Semana que vem. Mas só que o dono da seara, ele é o nosso pai. Ele não é só o dono da seara, ele é o teu pai. Olha que negócio estranho, né? É muito estranho. Por quê? Porque nós somos trabalhadores e o dono da seara enviou seu filho para cuidar da plantação. E esse filho abriu mão da unigenitura, de ser filho único, para ser primogênito, para ser o primeiro filho. E nós somos todos adotados por causa desse filho mais velho. Nós éramos só trabalhadores, agora nós somos trabalhadores e filhos. Mas por que Deus estava falando isso comigo? Eu fico pensando, Senhor, por que você está me falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente quer servir a Deus. E algumas coisas acontecem, aborrecem, e a gente cansa de pessoas, porque lidar com pessoas é complicado mesmo. Não é verdade ou mentira que eu estou falando? E a gente fica, não, mas não é bem assim. Aí Deus estava falando comigo, meu filho, você quer participar da festa da colheita? Quem vai participar da festa da colheita são os trabalhadores. Deus está te chamando para voltar, para se posicionar. Amém? Ele fala no início, que ele, volta lá no 35 para mim, bota ali na tela. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Então, onde é que nós vamos encontrar os trabalhadores? Onde é que nós vamos exercer o nosso ministério? Em todas as cidades e em todos os povoados. Ensinando nas sinagogas. Sinagoga é ensinar para dentro. É ensinar a palavra. É ajudar no PVI, é ajudar no Instituto de Vencedores, é ser um discipulador, é ser um líder de célula, que é um professor. É isso ou não é? Então, Deus está te chamando para isso. Depois ele fala, pregando as boas novas do reino. Tem algumas pessoas que Deus separou para ser evangelista. Eu consigo ver nitidamente na vida de algumas pessoas, sabia? Que a pessoa, o tempo todo, está pregando o evangelho. E quando as pessoas se aproximam, parece... Eu não sei se você entende isso que eu estou falando. Existe uma unção em cada um de nós que vem de Deus. E essa unção que é em você, parece que ela te chama e que ela mexe contigo. Quem tem a unção de ensino da palavra, as pessoas se aproximam e ficam conversando e ficam puxando e elas querem. É como se Deus falasse para você assim, faz o que eu te chamei para fazer. Fala o que é para você falar. As pessoas que têm a unção para pregar o evangelho, é a mesma coisa. Parece que cola a gente nessa pessoa o tempo todo para reclamar da vida, para reclamar do casamento, para reclamar da vida profissional. E essa pessoa, se ela não entender que essas reclamações são a seguinte frase, a pessoa não está reclamando do casamento, a pessoa não está reclamando da vida profissional dela, a pessoa está querendo que você fale de Jesus para ela. É uma oportunidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Você sente isso que eu estou falando? Tem pessoas que parece que tem unção para falar de casamento, né? E aí chegam casais problemáticos perto de você e você não sabe por quê. Deixa fluir a tua unção. Deixa fluir a tua unção de pregador da palavra, de mestre da palavra. Chegou o tempo da colheita, irmãos. A seara já está branca. E eu quero fazer parte dessa colheita. Quem quer fazer parte dessa colheita?
Quem quer estar junto com os trabalhadores? Vai ter um banquete com o dono da seara. Amém? E eu fiquei pensando no dono da seara. Esse dono da seara, ele traz proteção, ele traz o alimento, ele traz prosperidade, ele traz alegria. O dono do campo, ele fazia uma festa anual, que era a festa da colheita. O dono do campo, quando tinha algum casamento, ele providenciava as coisas do casamento. E normalmente tinha uma capela, né? Estou falando já mais à frente, depois dessa época de Jesus, normalmente eles faziam uma igreja, porque aquela plantação era muito distante, era muito longe. Então eles tinham uma igreja dentro, às vezes tinha uma escola. Vocês estão visualizando o que eu estou falando? Por que uma escola? Porque os filhos dos trabalhadores tinham que estudar. Por que uma igreja? Porque eles tinham que buscar a Deus. O dono da seara, ele estava preocupado com tudo isso. Eu estou falando do dono da seara bom, tá? Que é Deus. Ele está preocupado com tudo isso da tua vida. Ele está preocupado com a tua família. Ele está preocupado com a tua vida profissional. Ele está preocupado com os teus sucessos. Ele está preocupado com as suas doenças. Ele está preocupado com a sua enfermidade. O dono da seara é o teu pai. E o dono da seara é Deus. Se nós imaginarmos que um dono de qualquer plantação, um dono de qualquer fazenda, poderia ser bom, não vai nunca chegar aos pés de Deus, que é o teu pai. E Ele é bom, e Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Agora, o melhor para você está dentro da plantação. No congresso de homens, o Rafael, ele falou de um texto que eu acho muito interessante, achei muito interessante também, que é um texto que eu já preguei sobre isso, já ouvi pregação sobre isso, mas é um texto que tem muito a ver com essa palavra, que é quando Davi, era uma época que Davi estava chamado para a guerra. Davi tinha sido chamado para a guerra, né? Os reis estavam saindo para a guerra, só que Davi não foi para a guerra, ele ficou em casa. Quando ele foi em casa, ele subiu para um terraço, e a Bíblia fala lá que ele olhou uma mulher nua tomando banho. E Davi, um cara fantástico, um cara que só teve sucesso na vida, um cara que andava com Deus. Você imagina a intimidade que esse cara tem com Deus. É só você pegar que tem 150 salmos e a maioria foi ele que escreveu. Pega lá o salmo, é 90%, sei lá, 80%. Não estudei sobre isso, mas ele que escreveu os salmos. E os salmos é o livro que você mostra, que você aprende a ter intimidade com Deus. Eu não sei se você sabe disso, né? O salmo é o livro que, se você quer aprender a ter intimidade com Deus, leia salmos. E se você quer aprender a lidar com o homem, leia provérbios. Salmo e provérbios. Por isso que tem 150 salmos, e se eu não me engano, provérbios é 31, né? Porque se você aprender a ligar com um homem com 31 capítulos da Bíblia, você precisa de 150 para você aprender a entender Deus e lidar com Deus. Mas o que é impressionante é que esse homem, ele tinha que estar na guerra, mas ele estava no terraço. E no terraço começou o seu pecado. E sabe o que acontece conosco? Acontece igualzinho. Se a gente não estiver no lugar que a gente tem que estar, no tempo certo, a gente está aberto para o pecado. É isso que acontece. É isso que acontece. Eu estou falando para você assim, estou rasgando o verbo aqui. Se você não estiver no lugar que você tem que estar, você está aberto para o pecado. Ah, pastor, mas você está falando que tem que estar na igreja, que tem que estar o tempo todo na igreja, que eu tenho que ir para a igreja toda semana, 2, 3 dias por semana, eu estou gastando meu tempo todo com a igreja. Não é isso que eu estou falando não, querido. Eu estou falando de você estar sendo usado para seara, para plantação. Pode ser dentro da igreja. É bom que você esteja na igreja, porque você também faz parte da plantação. Você também precisa que alguém esteja te ensinando, pregando o evangelho para você, tirando suas enfermidades e ajudando nas suas curas. Amém? Porque você também é um feixe. Mas eu estou falando de outra coisa. Estou falando que tem pessoas que estão sentadas no banco e não são mais feixes.
e não são trabalhadores. Então você está num lugar diferente, você tem que estar num lugar que não é o seu lugar. Quando você está num lugar que não é o seu lugar, você está aberto para o pecado. Então busque um caminho. Amém? Busque um caminho, busque um caminho. Converse com alguém. Sirva de alguma forma. Ah, pastor, mas eu já fui líder de célula, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu fiz encontro, reencontro, desencontro. Eu já fui líder de não sei o quê. Então, querido, volta para trás, volta para o final da fila. Começa a pregar o evangelho no teu trabalho. Começa a participar de uma célula. Ah, mas eu já fui líder de célula, eu vou participar da célula da pessoa que eu vi aceitar o evangelho, que eu vi aceitar Jesus. Vai lá na célula dela. Volta para o trabalho. Uma vez eu tenho um amigo que ele era diretor de banco, né? Ele era diretor de banco, ele tinha um salário excelente, salário assim invejável. A vida dele era tranquilaça. Mas ele não se preparou muito para o futuro, ele vivia o hoje, né? Então ele gastava tudo que ele ganhava, né? Um dia o banco dele foi vendido. O banco dele foi vendido. Aí vieram os estrangeiros lá que compraram o banco, o banco foi vendido para o pessoal de fora, né? E a primeira coisa que fez foi cortar a cabeça de todos os diretores, mandou os diretores embora. Pruf! E falou assim, ninguém vai receber nada, botem na justiça, a gente acerta quando puder. Aí esse cara, o mundo dele desmoronou. Aí ele falou para mim assim, depois de 1 ano desempregado, ele falou para mim assim, eu estou 1 ano desempregado, Ferretti. Eu boto meu currículo, ninguém quer me contratar. Por quê? Porque todas as pessoas que foram meus subalternos são os caras que hoje estão no cargo que pode me contratar. Então, meu currículo, ele é maravilhoso demais para essas pessoas. O meu currículo é invejável para essas pessoas. Eles olham para o meu currículo e eles vão falar, vou botar esse cara aqui dentro do banco, ele vai crescer rápido e vai me tirar. Aí eu falei para ele, então refaz o teu currículo. O conselho que eu dei para ele, refaz o teu currículo. Tira os 2 cargos de diretoria que você teve e bota os outros cargos. E manda brasa. Mas aí eu vou ser contratado como gerente, então volta como gerente. Volta para o jogo, cara. 1 ano desempregado e 1 ano em casa. Ou então busca alguma coisa para fazer, empreende. Ah, eu já fui um trabalhador da Seara, eu fazia tanto, ganhava as pessoas. Tá bom, isso foi outra época, agora volta para o jogo. Amém? Essa palavra é a palavra que Deus falou no meu coração. Eu amo o dono da Seara. Tem um louvor do Anderson Freire, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Vocês conhecem esse louvor? O pessoal do louvor conhece? Será que vão saber, El? Assim, avisar assim na hora é muito legal, né? Esses caras são assim, avisar assim na hora. Vocês conhecem? O dono da Seara é meu. Será que vocês quando vai, né? Tem problema, vai outra. O dono da Seara é meu. O dono da Freire. Eu só sei o refrão. Tem problema, não tem problema. Não tem problema. Pode ser outra, não tem problema. Mas, gente, essa palavra foi um soco no estômago para mim. Por quê? Porque eu me sinto, às vezes, fora do lugar que eu tenho que estar. Vocês acreditam nisso? Porque Deus preparou um tipo de pessoa para estar com você. E você tem algo dentro de você que essa pessoa precisa. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Então eu quero que você saia daqui desse domingo, hoje, pensando que mais importante que são as suas colheitas, mais importante que são as suas colheitas, mais importante que você vai colher esse ano, Ele está preparando para você
moradia, Ele está preparando para você segurança, Ele está preparando para você estabilidade, Ele está preparando para você escola para os teus filhos, Ele está preparando para você lugar para você buscar Deus, Ele está cuidando de você, Ele está te aproximando das pessoas. O dono da seara, Ele é o teu dono. Que é isso, quando a gente aceita Jesus como Senhor, a gente está falando que Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o Senhor, nós somos seus servos, Ele é dono da nossa vida. Eu queria pedir para baixar um pouco essa luz, eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. Sabe o que eu... Baixa um pouquinho as luzes. Só ouve a minha voz. Sabe o que acontece? Não deixa a vergonha fazer você não voltar para o que você estava fazendo. Não deixa o medo te impedir. Não deixa a desconfiança de pessoas te impedir de voltar. Entra no propósito de Deus. Começa a servir a Deus desse jeito que eu falei. Ensina a palavra, prega o evangelho, ministra cura, ministra libertação, serve no louvor, serve no serviço, serve a Deus, seja um dos trabalhadores da seara. Hoje, começa hoje, se compromete hoje com o Senhor. Sabe o que acontece com um feixe maduro demais? Ou ele é colhido, ou ele apodrece e morre. Você já está preparado para deixar de ser feixe e virar trabalhador. Ouve esse louvor e coloca isso diante de Deus. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Fica de pé, fica de pé. Quebranta o meu coração. Estende a tua mão, se você pode, pro alto. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache
nós nos apresentamos diante de Ti. Não nos deixa, Senhor, estarmos no lugar errado. Não deixe de nos usar, Senhor, como servos Teus. Senhor, eu quero orar agora pelos meus irmãos. Eu quero orar agora por essa igreja. Senhor, e tudo que tem impedido essas pessoas de andar conforme o dono da seara quer, nós declaramos agora que seja retirado toda resistência espiritual, tudo que está se colocando, Senhor, impedindo essas pessoas de voltar, de estar, de servir. Deus, quebra agora. Quebra toda resistência intelectual, toda resistência espiritual. Tira todas as nossas desculpas. Oh Deus, em nome de Jesus. Enche-me e usa-me. Sonda-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Que você seja como um farol, que você seja como uma flecha, você seja usado pelo Senhor. De repente é como administrador, de repente é como pregador, mas de repente é como aquela pessoa que evangeliza. Eu não sei, mas você sabe o que está dentro de você aí. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre vós. Essa semana você vai ter muita paz, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você vai entender o seu lugar, o lugar que você tem que estar, e você vai se agradar, você vai se sentir feliz por estar no seu lugar. Essa semana e esse resto de mês, porque você tem semeado, você vai receber uma colheita sobrenatural. Como é que vai ser a sua colheita? Em todos os sentidos, de relacionamento, profissional, financeiro, emocional. Esse mês você vai ter oportunidade de falar do amor de Deus para sua família. Esse mês você vai ter oportunidade de falar do amor de Deus no seu trabalho. Afinal de contas, eles escolheram dezembro para dizer que é aniversário de Jesus. Então esse mês você vai poder falar de Jesus aonde você estiver. Deus te abençoe. Vá em paz. A graça de Deus seja sobre você. Em nome de Jesus.